Olá, querido amigo e telespectador do Diálogos Teológicos. Graça e paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o João Vitor Kuchenbecker, mais novo integrante do Diálogos Teológicos, site ao qual tenho a obrigação e o dever de levar a teologia de forma simples e descomplicada a todos aqueles que têm curiosidade de aprender mais a palavra do Senhor. E por meio de ensaios fazemos isso. O último ensaio produzido por mim foi um ensaio ao qual teve sua temática como sofrimento, dádiva ou punição. Ao falar de sofrimento, nós devemos entender primeiro a etimologia da palavra, ou seja, o seu significado no original. A palavra sofrimento deriva do grego pherein, que significa carregar ou carregar por baixo. Somente a partir do século XIX, a palavra sofrimento foi usada com uma conotação negativa. Por isso, quando ouvimos a palavra sofrimento nos dias de hoje, logo lembramos de simples sofrimentos que passamos na vida. Por exemplo, quando batemos o dedo na quina de uma cadeira ou quando caímos de bicicleta. Mas também essa mesma palavra, ela denota uma conotação mais profunda e negativa, que também significa quando passamos por sofrimentos íntimos de angústia, medo, terror, alguma espécie de doença psicossomática ou qualquer coisa é retratada como sofrimento. Entretanto, a visão bíblica a respeito do sofrimento é diferente. Essa visão não denota uma coisa negativa, mas sim uma dádiva. Muitos cristãos dos dias de hoje, quando ouvem falar da palavra sofrimento, ou veem um irmão em Cristo passando por meio do sofrimento, essa pessoa muitas vezes acha que a outra ou ela mesma mereceu uma punição divina por estar passando pelo sofrimento, ou também por causa de ações demoníacas, por causa de algum pecado que essa pessoa cometeu no passado. Entretanto, a palavra do Senhor nos diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Portanto, subentende-se que todas as coisas, sendo boas ou ruins, contribuem para o propósito divino nas nossas vidas. E este propósito, muitas vezes, passará pelo viés do sofrimento. O sofrimento, para o cristão, não é algo que o tira do propósito, mas faz parte desse propósito eterno de Deus para a vida de sua igreja e para a vida de cada indivíduo. Porque por meio do sofrimento somos moldados, por meio do sofrimento nós adquirimos força para passar por diversas situações na nossa vida que não passaríamos por elas tão bem se não tivéssemos sido tratados pelo sofrimento. Nós devemos entender três coisas sobre a perspectiva do sofrimento. A primeira delas é que nos abençoa. Como, por exemplo, na vida de Paulo. Paulo passou por diversas perseguições. Paulo passou por muitos sofrimentos. Sofrimentos estes como apedrejamento, perseguição, humilhação. Paulo, por causa do Evangelho, sofreu diversos sofrimentos em sua carne. E na sua carta aos Filipenses, ao invés de lamuriar, ao invés de murmurar, ele apresenta os seus sofrimentos como necessários para que o Evangelho chegasse à igreja de Filipos e rodasse também o mundo conhecido na época e o nosso mundo de hoje. E hoje temos no cânon da Escritura a carta aos Filipenses e nós a conhecemos como carta da alegria. Mas como assim? Sofrimento e alegria. Porque a alegria do cristão está sentada em Cristo Jesus. Não é uma alegria passageira, mas é uma alegria que não é condicionada, mas incondicional, porque está firmada no caráter imutável de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, o sofrimento abençoa não só as nossas vidas, porque nos tornamos melhores, mas o sofrimento também abençoa a vida de outras pessoas que quando nos veem passando por situações como essas, nos veem glorificando a Deus em meio ao sofrimento. A segunda coisa que nós precisamos entender é a nossa posição como filhos de Deus e também escravos. Os filhos e também escravos são aquelas pessoas que terão poder por meio do Espírito para não murmurar, não reclamar, não retroceder, mas utilizar estes sofrimentos para avanço do reino de Deus na terra. A terceira perspectiva que precisamos entender a respeito do sofrimento é que ele vai vir. Ele vai vir porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. O sofrimento vai vir em alguma determinada área da nossa vida. E este sofrimento, quando chegar, ele vai nos pegar desprevenidos ou prevenidos pela palavra de Deus, que nos diz
em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Nós não somos o centro do universo. Não somos a última coca do deserto. Nós somos filhos e também escravos, servos e também livres. Pessoas que vivem para a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios 10, versículo 31. Nós somos o único povo no mundo que por meio do sofrimento somos moldados à imagem de Cristo Jesus, porque este é o propósito de Deus para nós quando nós damos graças em todas as situações. Nós precisamos entender que nós somos amados mesmo em meio ao sofrimento, e nós somos moldados por esse sofrimento, abençoados. O sofrimento não é uma punição, mas é uma dádiva. Leia comigo este versículo que se encontra no encerramento do meu texto. No encerramento deste ensaio, falei sobre 1 Pedro, capítulo 4, versos de número 13 ao 16, que vai dizer assim: Mas alegrai-vos no fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido em assuntos de homens. Porém, se algum homem padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus também nisso. Por isso, para encerrar, pense que o sofrimento não é uma punição divina, mas é uma dádiva, porque por meio do sofrimento, Deus é glorificado em nossas vidas, nós somos tratados e pessoas são abençoadas. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.